de aniversário, né? Geralmente o reverendo Silas me convida, né, para assumir o púlpito. Eu quero aceitar de novo. E eu acho muito bacana a gente estar podendo separar esse tempo para a gente celebrar. E hoje a gente vai bater um papo num texto bíblico até bastante conhecido, talvez não dos mais prediletos, mas certamente conhecido, da Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Vou pedir para você abrir lá comigo. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Efésios 5:8. Está todo mundo junto aí comigo? Vamos lá? Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam, então, como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Vamos ler juntos o versículo 14? Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Eu quero te convidar, como a gente tem feito algumas vezes aqui na nossa comunidade, aproveitar que você está aí perto do seu marido, da sua esposa, de um amigo, do seu filho, da sua filha, sua namorada, seu noivo, e eu quero pedir que você ore com essa pessoa, abençoe a vida dela. A gente vai orar uns com os outros, ore, dê as mãos para essa pessoa. Essa casa é casa de oração, que a gente possa orar sem impedimento, sem vergonha e sem acanhamento, porque essa é uma casa de oração. Vamos orar juntos? Espírito Santo de Deus, nós nos reunimos aqui sob a guarda, sob a tutela da Tua Palavra nessa hora. E pedimos, abre o nosso coração, Jesus. Venta sobre nós, nos abraça com o Teu abraço. Aquece o nosso coração com a Tua Palavra. Assim como os discípulos no caminho de Emaús sentiam arder-lhes o coração, Jesus, pela Tua Palavra. Que nessa noite o Teu Espírito faça arder o nosso coração pelo poder da Tua Palavra. Que apesar de mim, Jesus, o Senhor possa ministrar verdade, justiça e discernimento à nossa comunidade mais uma vez. E que nós, como Maria, assentados aos Teus pés, possamos ouvir, Jesus, a palavra de sabedoria que vem da Tua boca. Nós oramos assim, pedindo a Tua graça e a Tua misericórdia. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Gandalf, o cinzento, achegou-se na casa de Frodo, bolseiro, colocou o pé na porta, entrou agitadamente com aquele cabelo esvoaçante, com aquelas grandes sobrancelhas negras, e então começou a contar a Frodo rapidamente, no ritmo passado da sua fala, todo o período que o rondava, porque Bilbo, o seu tio,
tinha deixado-lhe uma herança, e no meio de toda aquela vasta herança, que incluía o bolsão, a casa, a toca, os pertences da família, a prataria e tudo mais, tinha lhe deixado um pequeníssimo e quase imperceptível anel. Mas aquele anel não era outro senão o um anel, aquele que poderia levar todos às sombras da escuridão, às sombras de Mordor. E lá, o anel, se revestido no dedo de Sauron, traria trevas sobre toda a Terra-média e seria o fim da existência dos hobbits, dos elfos e de todos os homens como eles a conheciam. Frodo ouviu hesitante então a narrativa de que ele estava no olho do furacão dos eventos e que a sorte havia batido na sua porta com um mau presságio. Ele ouviu tudo aquilo, impressionado a narrativa de Gandalf, que falava com os olhos arregalados, com as espessas sobrancelhas espetadas e com o seu tom de aviso e advertência. Depois de explicar tudo nos mínimos detalhes, Gandalf disse: então é isso, Frodo, você precisa pegar o anel, precisa sair daqui, precisa ir para longe daqui, para que você salve não apenas a si mesmo, mas a todos os habitantes da Terra-média. Frodo ouviu, assustado toda aquela história. Depois de ouvir tudo aquilo, deu uma coçada na cabeça e falou assim: então, Gandalf, sabe o que é? É que eu marquei um futebol com os meus amigos hobbits hoje. E você sabe que quando os hobbits se ajuntam, tem pouco futebol e bastante churrasco, bastante comida. E eu já comprei minha maminha, já entrei na cota já do vinagrete. E sim, Gandalf, tipo, semana que vem, ou na outra semana, não sei, Gandalf, eu tô assim, prestes a entrar de férias, assim, e tal, assim, hoje é meu dia de folga, tipo assim, nossa, Gandalf, só essa conversa já me deu fome, vamos tomar um chá? Você sabe que essa história maravilhosa, que é talvez uma das narrativas modernas mais encantadoras de todos os tempos, do Tolkien, O Senhor dos Anéis, você sabe que ela não começa e nem termina assim. Você que leu os livros ou você que assistiu os filmes sabe que quando foi avisado do perigo, Frodo saiu cumprindo a sua narrativa e o seu papel naquela história. Você não admitiria se Frodo ficasse assim tão relaxado, tão sonolento e tão dormente diante daqueles avisos. Admitiria? Paulo também não admitiria. Paulo não entenderia por que Frodo, diante de uma missão tão importante e tão crucial para todas aquelas pessoas, ele ficaria dormente. Mas ele também não entendia por que os cristãos em Éfeso estavam dormentes, estavam apáticos e sonolentos diante da sua missão. A igreja em Éfeso tinha uma importantíssima missão, porque Paulo plantou essa igreja em uma breve passagem pela cidade de Éfeso, que era uma cidade muito importante, muito estratégica, com cerca de 230 pequenas comunidades no entorno daquela cidade de Éfeso. Ele passou por lá no final da sua primeira viagem com Priscila e Áquila. Ele pregou, aconteceram algumas conversões, e ele ficaria naquela cidade, provavelmente entre 54 e 57, 3 anos, direto pregando a palavra do Senhor ali, expandindo a igreja de Éfeso, que se tornou de fato uma igreja coluna, central, importantíssima, vigorosíssima no cristianismo primitivo. É interessante que muitos anos passaram, mas Paulo não se esquece da importância e da relevância da igreja de Éfeso para todos aqueles cristãos ali. É por isso que quando ele está em Roma, preso, acusado, tentando se defender diante da corte romana, quando ele está lá cercado pela guarda pretoriana, ele toma papel e caneta e escreve uma carta para fortalecer a fé dos irmãos que estão em Éfeso. Essa epístola, ela é muitíssimo importante para a nossa fé cristã. Ela é, de fato, um dos textos mais citados no período da Reforma e que certamente era um dos textos mais amados, tanto de Calvino quanto de Lutero. Mas por que a igreja de Éfeso e a epístola aos Efésios tem tanta importância na nossa fé? Certamente porque Paulo,
ele recobra grande parte da doutrina cristã nessa epístola que, comparada aos Romanos, por exemplo, é uma epístola até que bastante pequena, 6 capítulos apenas. A gente pode ver que no capítulo 1, Paulo lembra tudo aquilo que Deus fez em Jesus Cristo por aqueles que foram salvos. No capítulo 2, ele recorda que Deus uniu judeus e gentios no mesmo corpo e fez deles uma família espiritual. No capítulo 3, Paulo avança para mostrar todos os dons da graça derramados sobre a igreja. No capítulo 4, ele recorda que aquela igreja recebeu dons espirituais. E no capítulo 5, ele começa com um vigoroso comando dizendo: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Tendo em vista tudo isso que Deus fez por vocês, agora é a hora da gente viver à altura disso tudo aí. É a hora da gente corresponder em amor, em obediência, em gratidão a tudo aquilo que Deus fez por nós em Jesus Cristo. É por isso que esse trecho que a gente leu, né, a partir do versículo 8, ele está aí num bloco que vai do versículo 1 até o versículo 20. É um blocão só, é um tema só. Como é que a gente vive à luz das verdades reveladas em Jesus Cristo e no Evangelho. Mas eu pensei esse texto porque esse texto tem uma imagem, uma metáfora fortíssima e muito importante. Paulo começa dizendo assim: vocês agora são luz no Senhor, então não sejam mais trevas. É engraçado que Paulo, ele não diz que aquele que pratica as obras antigas, as obras antes de conhecer a Cristo, ele não diz apenas que essa pessoa está vivendo em trevas, como você pode reparar no texto, e é muito claro também no original grego. Ele diz assim: eles são trevas. Aquele que pratica as obras das trevas não está apenas em trevas, ele é parte, ele se torna parte das trevas. E então Paulo começa a falar sobre esses cristãos que estavam retrocedendo na fé, esses cristãos que estavam abrindo mão das suas convicções, esses cristãos que estavam retornando e adormecendo no caminho do discipulado, e ele diz assim: cuidado, porque nós que estamos retrocedendo, nós que estamos voltando atrás nos nossos compromissos com Cristo, nós estamos nos tornando trevas de novo. E ele então cita aquilo que parece um hino. Esse versículo 14, né, que a gente leu juntos, ele é alvo de muitas discussões entre os especialistas aí na Epístola aos Efésios. Provavelmente alguns dirão que é um eco de Isaías 60, versículo 1, mas se você compara Isaías 60 com esse versículo, é muito diferente, há muita diferença material. Então, uma teoria que ficou muito popular entre os estudiosos de Efésios é que se tratava de um hino, de um cântico que a igreja cantava unida quando o cristão era batizado. Quando ele se batizava, eles cantavam: ó, desperta, ó tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará, Cristo brilhará sobre ti. Então Paulo, ele começa a cantar esse hino na epístola como que dizendo assim: ó, lembra daquele dia em que vocês foram batizados, lembrem-se. Se vocês estão adormecendo no caminho, se vocês estão se tornando sonolentos no discipulado, lembrem-se do dia em que vocês foram batizados, em que Cristo, o sol da justiça, brilhou sobre o rosto de cada um de vocês, iluminando vocês com as verdades poderosas do Evangelho. Despertem, acordem, não durmam. Não é a única vez que Paulo fala sobre dormência espiritual. Quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele diz assim: vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite, nós não somos das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam de noite. Também escrevendo aos Coríntios, ele diz que havia várias pessoas que estavam tomando a ceia, congregando, tomando os elementos da ceia do Senhor, sem discernir o corpo, sem discernir o sangue do Senhor. E ele diz assim: é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos aqueles que dormem. É lógico que essa dormência, ela é o sentido de uma sonolência espiritual.
É uma dormência espiritual, é um adormecimento, é uma leseira espiritual, é uma flacidez espiritual que estava impregnada na vida de alguns cristãos que estavam afrouxando os seus primeiros comprometimentos com Cristo. Eles estavam retrocedendo no caminho do discipulado, eles estavam andando para trás no seu caminhar com Cristo. E Paulo diz: não retrocedam, porque retroceder é tornar-se sonolento. E nós não somos daqueles que dormem, porque os que dormem, dormem nas trevas, dormem de noite, eles não dormem na luz. Eu sei que eu sempre digo aqui, do púlpito, que uma das maiores bênçãos que Deus deu a nós foi o sono maravilhoso, né? É lógico que a gente sabe que Paulo está tomando sono como uma metáfora e não como uma coisa ruim. Eu, por exemplo, adoro dormir, mas nem todos nós dormimos de semelhante maneira. Eu já ouvi alguns casais dizerem que sempre num casamento tem um que dorme demorado, né, e que tem um sono assim mais irritadiço, e outro que dorme rápido. Lá em casa somos assim, a minha esposa dorme bastante rápido, né, eu já tenho um sono assim que demora a chegar, e é engraçado que, eu não sei se você já teve essa experiência de quando você percebe que o processo de dormir é assim, você está acordado e lúcido. Aí, de repente, você vai perdendo a lucidez, devagarinho, e vai entrando num sono, meio que num negócio que não estou acordado, nem dormindo ainda, que você começa a misturar o que você está sonhando com o que você está acordado. Esses dias eu estava dormindo na casa da minha esposa, em Tamonte, né? E aí, cara, no meio da noite lá, eu levantei assim: meu Deus do céu, o que foi? Minha esposa acordou assustada: onde é que eu tô? Que lugar é esse? Não sei o que. Causei no meio da madrugada lá, né? Aí eu acordei, fiquei um tempo acordado, ela falou pra mim que estava tudo bem e tal. Mas, cara, é muito engraçado assim, que aí você começa a voltar a dormir e meio que você fica sonhando acordado. Assim, tem um estado que é acordado, tem uma coisa que é dormindo e tem esse período aqui no meio, né? Porque ninguém vê quando dorme. Você nunca vê o momento que você dorme, aquele instante que você dorme, você não vê. Você vai desligando aos poucos, baixando a bola, a adrenalina do dia, você vai se acalmando e tal. E quando você dorme, você já não está atento, você já não está vendo que você dormiu. E é exatamente assim que acontece na nossa vida espiritual. Quando uma pessoa se torna fria na fé, distante de Jesus no seu caminhar do discipulado, quando uma pessoa perdeu a tonicidade, perdeu a vibração da fé, ela não vê isso acontecer de uma hora para outra. É como ir entrando num estado de sonolência. Você vai adormecendo, mas um dia você olha no espelho de manhã e fala: caramba, cara, como é que eu cheguei tão longe de Jesus assim? Quando foi que eu me tornei tão frio para Jesus e para a sua palavra? Quando foi que aconteceu esse processo de esfriamento em que minhas convicções estão transmutadas, em que meu coração não acende de amor por Jesus, em que quando eu tento orar, minha oração é oca, em quando eu abro a palavra, aquilo não fala? Quando é que eu me tornei tão frio para Jesus assim? Meus irmãos, há uma correspondência entre o estado da dormência e o estado da frieza espiritual, porque aquele que dorme não é responsivo. Não é responsivo. Tente conversar com uma pessoa que está dormindo. Ela vai ouvir, mas não vai ouvir. Ela vai ouvir, mas não vai responder. E ainda que ela diga alguma coisa, como às vezes algum marido sonâmbulo aqui fala à noite, alguma esposa sonâmbula fala à noite, é isso que é falado não tem sentido, ou seja, você não consegue se relacionar, você não consegue interagir com alguém que está dormindo, e eu tenho a impressão de que é a mesma coisa quando Cristo tenta interagir conosco, quando nós estamos dormentes na fé, quando nós não estamos atentos para ouvir a Deus, e quando da nossa boca não sai palavra que fale ao coração de Deus, quando nós estamos dormindo no caminho do discipulado, quando nós estamos adormecidos na nossa vida espiritual. Como é que nós sabemos que nós estamos dormindo espiritualmente? Primeira coisa, com certeza, quando nós estamos dormindo espiritualmente, nós não temos compromisso com Deus, nem com o povo de Deus. Primeira coisa que acontece na vida de alguém que começa a dormir espiritualmente, que adormeceu espiritualmente, é que o compromisso se esvai. Eu fico realmente chocado como
cristãos conseguem substituir o culto dominical por qualquer coisa. Qualquer coisa. Desde um cansaço, uma chuva, uma boa programação no Faustão, ou um tema interessante do Fantástico, qualquer coisa é suficiente para a gente não colocar nossa roupa e vir para a congregação para adorar a Jesus Cristo juntos. Qualquer coisa. Qualquer desculpa é válida. Meus irmãos, será que nós vamos ter que implorar para que a igreja faça o seu compromisso espiritual de vir ao culto no domingo? Será que os pastores vão ter que rolar e chorar aqui no púlpito, implorando, pelo amor de Deus, irmãos, cuidem da vida espiritual de vocês, estejam no culto dominical? Será? Será que a gente vai ter que implorar e deitar e rolar no chão, fazer uma cambalhota para alertar aqueles que estão distantes da comunidade da importância do pequeno grupo? Será que a gente vai ter que fazer o que aqui na frente? Para despertar aqueles que estão dormentes ainda, dormindo ainda, com os olhos fechados e com o coração trancado ainda? Meus irmãos, nós temos que acordar, já é tempo de acordar, já é tempo de abrir os olhos e lavar o rosto, porque quando nós começamos a afrouxar o nosso comprometimento com Jesus, o pecado retorna de novo para a nossa vida. Quando nós retrocedemos no discipulado, nós voltamos para as obras de antigamente, nós voltamos para os caminhos dos quais nós nunca deveríamos ter pisado pela primeira vez, mas nós voltamos. Você se lembra de uma história de Jesus quando ele fala assim: quando alguém está endemoniado, e então o demônio é expulso, a casa fica vazia, ele volta um dia, olha a casa vazia e fala: rapaz, fizeram uma faxina na casa. Ele chama outros 7, e o estado espiritual daquele é pior no final do que no começo. Do que você acha que Jesus está falando? Está falando daquele que recebeu a bênção, daquele que recebeu uma primeira luz do evangelho, mas que não fez o seu compromisso com Cristo, a casa está vazia, Cristo não está morando lá, os demônios voltam e o segundo estado é pior do que o primeiro, meus irmãos. Será que a gente pode brincar com uma palavra de Jesus assim? Será que a gente pode dar simplesmente as costas para uma advertência espiritual tão séria e contundente assim? Será que a gente pode simplesmente ensurdecer o nosso coração para uma palavra tão dura de Jesus assim? Eu acredito que não. O segundo ponto é indisposição para crescer. Falta de compromisso com Deus e seu povo. Segundo aspecto, indisposição para crescer. A você e a mim, não te incomoda que gente que chegou na igreja ontem, o cara é recém-convertido, tem 1 ano de comunidade, o cara manja mais de Bíblia do que a gente. O cara tem mais vida de oração do que a gente. O cara tem mais apego na vida devocional do que nós. O cara se converteu ontem, brother, e está léguas na nossa frente no caminho do discipulado, mais maduro espiritualmente, mais profundo emocionalmente, mais dilatado nos dons, e a gente está parado há 10 anos repetindo a mesma lenga-lenga, as mesmas desculpas, as mesmas histórias, as mesmas queixas. Indisposição para crescer é um sinal de que nós estamos dormindo no discipulado. Indisposição para crescer emocionalmente, espiritualmente, é um sinal de que nós estamos sonolentos na nossa fé. E também é a indisposição para servir. A indisposição para assumir o seu lugar, o lugar que só você tem na igreja local, com os seus dons e com o seu chamado espiritual. Muitos crentes pensam assim: esse negócio de servir na igreja dá muito trabalho. E tem que chegar mais cedo, às 17 horas com o Ministério de Louvor, para passar os cânticos. Esse negócio dá muito trabalho. Eu só quero uma igrejinha para ir no domingo. Só quero uma igrejinha para ir no domingo. Ouvi um sermão que faça uma massagem moral nas minhas costas, assim, de boa. Aquele negócio gostoso, um sermão bonito de se ouvir, gostoso de se ouvir. Não um sermão que fala muito sobre pecado, sobre desafiar. Não, esse tipo de sermão a gente não quer. A gente quer um pastor também que esteja presente no sofrimento, nas horas ruins. Mas o pastor que dá a cajadada também a gente não quer. Pastor que vai lá e deita aquela cajadada no lombo quando o trem não está bom, a gente também não quer, porque a gente não gosta disso, né? A gente quer pastor para abraçar, para acolher, para cuidar, para meter a cajadada, a gente não quer. O Marcos e a Eichla estão caminhando com a gente há uma coisa de uns 3 meses. E aí eu falei aqui no culto, né? Que eu estava precisando de alguém para me ajudar lá na escola, lá na aula de violão, lá no projeto Frutificar. Aí o Marcos
chegou lá numa quarta-feira. Eu falei assim, mas Marcos, você não trabalha? Nesse horário você não está no trabalho? Ele falou assim, não, eu mudei o dia da minha folga. Mudei o dia da minha folga para estar aqui. Na minha folga eu vou estar aqui com você aqui dando uma aula. Isso não te incomoda? Isso não te choca? A Jéssica teve uma semana de folga do trabalho. Na semana que ela teve de folga do trabalho, que ela podia ficar em casa e descansar, ela estava descascando parede lá no projeto. Isso não te incomoda? Isso não mexe com o seu coração, não? Pessoas que estão caminhando há tão pouco tempo aqui conosco, que têm um vigor espiritual, uma disposição para servir, uma ânsia para caminhar, e muitos de nós que estamos aqui de longa data e ainda não acordamos. Igreja, se você ainda está dormindo, eu quero te dizer uma coisa com todas as letras e sem dúvida nenhuma. Essa responsabilidade é sua. Se você está dormindo, isso agora é com você. Isso agora é com você, é hora de acordar, é hora de despertar. Foi justamente isso que Paulo escreveu aos Efésios. Meus irmãos, a gente tem que ter cuidado, sabe por quê? Porque a gente fala assim, pastor Jefferson, a gente não é mais uma igreja em crise. A crise acabou, a revitalização acabou, a igreja cresce consecutivamente 6 anos seguidos. Olha só, mal tem lugar no culto de domingo, a gente fez uma obra bonita, olha tudo isso daqui. A grande armadilha é que quando nós achamos que o nosso trabalho acabou, a gente chega em casa, toma um banho, bota o pijaminha e faz o quê? Dorme. Igreja Presbiteriana do Barreto, o nosso trabalho ainda não acabou. Não descanse a mão agora. Não afrouxe o coração agora. Não descanse agora e não pare agora. Agora é que o nosso trabalho começou. Agora a gente acabou de começar o negócio aqui. Tem um longo caminho pela frente ainda. O bairro do Barreto está aqui nas nossas costas, esperando para ouvir a pregação pura e clara do Evangelho genuíno de Jesus Cristo. Então não é hora de afrouxar a mão. Não é hora de tirar o coração da obra do Senhor. Não é hora de afrouxar o nosso comprometimento com a obra de Cristo. Agora, meus irmãos, a coisa só está começando. E Cristo pode fazer muito mais, mas desde que a gente não durma pelo caminho e não se permita se tornar o tipo de crente sonolento que não caminha com Cristo. Paulo escreveu aos Efésios falando sobre a sua sonolência e ele diz assim, ele convoca, os Efésios a um despertamento espiritual, como a gente pode ver no texto que a gente leu. A gente vê que os Efésios estavam dormindo espiritualmente. Paulo cita alguns pecados, não voltem para aqueles pecados de outrora. Ele cita alguns pecados. Ele cita a ira, a contenda, ele cita a bebedice, a glutonaria, ele cita a imoralidade sexual. Ele fala, não voltem para essa vida, mas permitam que Jesus brilhe sobre vocês e que vocês brilhem com a luz de Cristo. Paulo está ecoando aqui um texto muito central na nossa fé, porque são palavras do próprio Jesus. Jesus ensinou no Sermão do Monte, dizendo assim, vocês são a luz do mundo. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Jesus nos disse que quando a gente caminhasse com Ele ali, no caminho do discipulado, junto, tete a tete, haveria tanta luz dele brilhando sobre nós, tanta luz dele brilhando sobre nós, que nós brilharíamos como ele, e as pessoas veriam luz em nós, e seriam constrangidas a andar na luz, pela luz que é em nós. Então Paulo, ele dá uma mensagem clara aos Efésios, dizendo assim, acordem meus irmãos, ressuscitem para a nova vida, porque Cristo já está brilhando sobre vocês. Brilhem, e Cristo mostrará a luz dele sobre vocês. Por que Frodo não foi jogar uma bola com os seus amigos hobbits? Porque ele sabia que havia muita coisa em risco. Ele sabia que havia uma missão terrivelmente importante e urgente sobre ele. Ele via isso. Ele sabia que havia uma responsabilidade tremenda. E nós? Nós também sabemos? Nós acreditamos mesmo que Jesus nos salvou de uma condenação eterna, terrível, de uma danação infernal, de um sofrimento interminável, e entregou nas nossas mãos o precioso evangelho da cruz, para que nós nos tornássemos discípulos e arautos dele? É nisso mesmo que nós cremos? Se é nisso que nós cremos, por que muitos de nós estão dormindo?
Meus irmãos, no caminho do evangelho não existe muito meio termo. Ou a gente crê, ou a gente simplesmente não crê. Eu acho que o grande problema do crente pós-moderno, do crente maneiro, é que ele quer criar uma via que não existe, né? Ele quer um Jesus, como disse Dietrich Bonhoeffer, ele quer caminhado, ele quer discipulado sem obediência. Ele quer seguir a Jesus sem cruz. Ele quer crescimento espiritual, mas sem arrependimento e sem contrição. Ele quer se tornar um membro da comunidade de Cristo, mas sem sujeição espiritual a Cristo e ao seu povo. Ou seja, ele quer um compromisso mais ou menos no meio. Fala assim, Jesus, eu vou caminhar contigo sim, mas esse negócio de levar a cruz é meio pesado demais, você não acha não? É meio barra pesada esse negócio aí, Jesus. Esse negócio de cruz nas costas, machuca, dá um calo aqui assim, esfola a camisa tal, camisa maneira que eu comprei. Vamos fazer o seguinte, eu caminho contigo, mas sem cruz. Queridos, reparem que em nenhum evangelho nós temos essa opção. Jesus disse claramente, aquele que quiser me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e me siga. Jesus não abriu outra possibilidade, Ele não nos deu outro caminho, Ele nos deu apenas uma escolha. E eu acredito que muitos de nós estamos em tempo de fazer também uma escolha. Nós não podemos dizer que cremos em Cristo e permanecermos dormindo na fé, meus irmãos. Não podemos e não devemos, porque essa opção não nos foi dada. Não nos foi dada. Então, caminhando para o final da nossa reflexão, quero dizer algumas coisas. Em primeiro lugar, Cristo já ressuscitou dentre os mortos, igreja. Acorde. Acorde. O sol da justiça já raiou sobre todos nós. Então, acorda, meu irmão. Está em tempo de acordar. As pessoas no seu trabalho, na faculdade, na universidade, lá na sua escola, estão morrendo sem o evangelho de Jesus Cristo. Acorda, igreja, acorda. As pessoas estão vivendo, muitas vezes, sob a tirania de um falso evangelho. Acorda, igreja. A igreja se desviou das escrituras e persegue os seus ídolos e os seus falsos deuses. Já é tempo de nós acordarmos. Os casamentos de nossa igreja estão sendo destruídos, meus irmãos. Os casamentos de dentro da nossa comunidade estão sob ataque intenso e sendo destruídos. Nós vamos dormir enquanto isso acontece. Os nossos filhos estão sendo tragados e esmagados pelo mundo, por um sistema de valores que vai destruir a alma e o coração deles. O diabo está entrando em cada família, fazendo a sua obra dia após dia, com uma disciplina incansável, terrível e insaciável. Nós estamos sendo acorrentados ao pecado em forma de vícios do passado e do presente. Meus irmãos, nós precisamos acordar. Nós precisamos acordar. Até quando você vai ficar nessa frieza espiritual? Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer para cada um aqui, olhando no seu olho dentro do gabinete. Até quando você vai ficar nesse estado de frieza e apatia espiritual? O que é que precisa ser pregado? O que é que precisa ser feito para que você acorde? Me diga, nós vamos fazê-lo, sem crise nenhuma. Meus irmãos, um grande comentarista, Matthew Henry, comentando esse texto, esse mesmo texto que nós estamos meditando, ele diz assim: Paulo está convocando os efésios a uma atitude diligente, humilde, de arrependimento e uma disposição para seguir a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos encarar o nosso pecado como pecado e dar-lhe um nome. Dar-lhe um nome. E enquanto nós como igreja normatizarmos, enquanto nós como igreja acharmos que é comum uma pessoa permanecer fria na sua caminhada com Cristo, com o coração distante da presença de Cristo, enquanto nós normatizarmos isso e dissermos que é uma coisa de crente maduro, nós estaremos em pecado frontal contra a palavra de Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para a igreja de Éfeso muitos anos depois e enviou uma mensagem a ela por meio do apóstolo João, dizendo o seguinte: olha, quero mandar uma mensagem para a igreja de Éfeso, está tudo legal,
Vocês estão fazendo um grande trabalho para o Evangelho. Vocês fazem boas obras, vocês têm uma doutrina saudável, vocês têm bons cultos, a música é maravilhosa, a reforma da igreja ficou linda, as classes de escola dominical funcionam, está tudo lindo, exceto por uma questão que ninguém vê, porque não é passível dos olhos. O amor de vocês se esfriou, vocês perderam o primeiro amor. Aí você fala assim, Jesus, mas isso é um detalhe, Jesus. O primeiro amor é uma coisinha pequenininha, diante de tudo que a gente faz, diante da enormidade do nosso ministério, o nosso primeiro amor é uma coisinha desprezível, Jesus, é uma coisinha pequenininha, no coração ninguém vê. Quando você perde o primeiro amor, ninguém vê. Quando você chega aqui no culto, todo mundo vê você vestido, bonita, ninguém vê, só Jesus vê. Mas Jesus disse para essa igreja, arrepende-te, volta às primeiras obras, porque se você não se arrepender, eu vou demover a luz que há em ti. Eu vou tirar a luz que foi colocada sobre você, se você não se arrepender e não se voltar para mim. Meus queridos, perder o primeiro amor não é qualquer coisa. Talvez seja a coisa. Imagine que um dia você está tendo um DR com a sua esposa. Você vira e fala assim, mas amor, eu não sei por que você está tão incomodada, amor. Quando você chega, tem comida na despensa. A luz está paga, a água está paga, o aluguel está pago, a escola das crianças está tudo pago, amor. Está tudo lindo aqui em casa. Assim, eu só não te amo mais. Eu só não te amo mais, mas de resto está tudo maravilhoso aqui, amor. Você consideraria isso um casamento saudável? Em que tudo é feito. Só falta uma coisa, só falta o amor. Mas também, né? Que coisa mais ínfima, pequena é o amor. Meus irmãos, a gente sabe que quando falta o amor, falta a alma das coisas. Falta tudo. Tudo pode estar no lugar, tudo pode estar perfeitamente no lugar, mas quando falta o amor, você sabe, eu sei, que falta absolutamente tudo. Às vezes a gente pode estar morando numa casinha ruinzinha, contas por pagar. Você já viveu esses tempos, né, do casamento, esses tempos de dureza, assim, é duro igual um coco. Mas, cara, tem um amor, tem uma paixão, tem um afeto, tem uma alegria, tem um negócio aqui vibrando dentro do coração, que você fala assim, não, beleza, tranquilo. Quando não falta o amor, meus irmãos, a sensação que nós temos é de que nada falta. Jesus é seu noivo. Jesus é seu noivo. Jesus é meu noivo. E ele não se engana. Ele sabe quando falta o amor. Ele sabe. Eu quero finalizar dizendo o seguinte. Paulo escreveu aos Romanos dizendo assim: chegou a hora de vocês despertarem do sono, chegou a hora de vocês acordarem, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Do que Paulo está falando, né? O que será que Paulo está falando? Talvez ele esteja relembrando uma história que é mais ou menos assim. O reino de Deus é como 10 moças virgens que com lamparinas na mão saíram para saudar o noivo. 5 eram tolas e 5 eram prudentes. As tolas não levaram óleo de reserva para reabastecer as lamparinas. As prudentes, pensando nisso, carregavam vasilhames com óleo. O noivo demorou um pouco e todas dormiram. No meio da noite alguém gritou: ele está aqui, o noivo está aqui, saiam para recebê-lo. As 10 virgens saíram com suas lamparinas. As virgens tolas disseram às virgens prudentes: nossas lamparinas estão se apagando, emprestem-nos um pouco de óleo. As virgens prudentes responderam: não há o bastante para todas, se querem óleo, vão comprar. Elas fizeram assim, mas ainda estavam do lado de fora comprando óleo quando o noivo chegou. As virgens que estavam a postos para saudá-lo foram para a festa e a porta fechada foi. Mais tarde, as virgens tolas apareceram e bateram a porta, suplicando, dizendo: estamos aqui, deixe-nos entrar, nós chegamos agora. O noivo, porém, perguntou: eu conheço vocês? Acho que não. Jesus encerra essa história dizendo assim: portanto, fiquem atentos, vocês não sabem quando o noivo vai chegar. Que Jesus não te encontre dormindo, meu irmão. Que Jesus não te encontre dormindo, minha irmã.
A gente pode até dizer assim, eu vou dar um tempo, eu vou descansar um pouco, porque Jesus ainda demora, Jesus ainda vem, ainda dá tempo de eu dormir um sono aqui, de eu abraçar a vida que eu tinha antes, de eu esfriar meu relacionamento com Cristo, mas a gente tem tempo ainda para envelhecer na igreja, a gente sempre tem tempo. Será, meu irmão? Será, minha irmã? Um sinal de que uma comunidade está compreendendo o Evangelho e de que ela não está dormindo é quando Deus desperta conversões, desperta corações que estavam endurecidos há muito tempo. É quando há um renovo do Evangelho no coração da comunidade. E nós, os líderes da igreja, nós, os pastores, nós, os presbíteros, nós vemos isso. Nós vemos isso aqui na nossa igreja. E é justamente sobre isso que nós temos que construir o nosso futuro. Meus irmãos, nós damos glória a Deus, porque nós queremos ser uma igreja acordada, desperta, sóbria, atenta para o mover do Espírito Santo e para a voz do Espírito Santo. Se você ainda está dormindo, meu irmão, eu acredito que ainda há tempo, há muito tempo, para que você possa acordar agora, e ficar desperto na presença do Senhor, que te chama, que te quer para Ele, que te deseja, que te anseia. Você pode, e eu te convido a acordar em nome de Jesus. Um sinal de que uma igreja está acordando é quando vocações despertam, não é verdade? Quando vocações que estavam no seio da comunidade são despertadas e acordam. E é por isso que eu quero chamar aqui o Hugo, o João Pedro e o Tadeu, para que a gente possa orar com eles e louvar a Deus pelo fato de que Deus tem despertado mesmo vocações muito importantes aqui na nossa comunidade. Você vê que os caras combinaram até um uniforme para hoje, né? Um negócio bacana. Pega o púlpito aqui. Vocês podem chegar aqui, gente bonita. Olha que gente bonita, né, rapaz? O Tadeu me mandou assim hoje, pastor, que cor de camisa que o senhor está indo? Que eu vou igual, tal. Foi no ano de 2004, que o meu pastor fez isso por mim. Ele um dia me chamou lá à frente, em janeiro de 2005, eu ia para o seminário, o que era uma loucura, né? Eu tinha 19 anos na época. Né, JP? Mas eu sei que uma vocação, aquele que chamou sustenta. E a gente dá graças a Deus pela vida do João Pedro, do Hugo e do Tadeu, porque esse ano eles foram avaliados pelo conselho e eles vão ser apresentados ao presbitério agora em dezembro como candidatos ao Sagrado Ministério. Se tudo correr bem, daqui a 3, 4 anos a gente vai ver esses meninos aqui ordenados, instalados como pastores presbiterianos e podendo ver vocês fazerem ministérios expressivos aí na nossa igreja, que precisa tanto de pastores que tenham o coração ardendo por Jesus. Eu faço votos e toda a nossa comunidade de que vocês nunca percam, por nenhum fator, o amor, o primeiro amor por Jesus. Muitas coisas tentam esfriar o nosso amor por Jesus, especialmente quando a gente está no ministério, quando a gente começa a abrir a Bíblia mais para pregar para os outros do que para pregar para si mesmo, mais para fazer com que outros ouçam a voz de Jesus e menos que nós ouçamos a voz de Jesus. Mas eu sei que o Espírito Santo vai dar a vocês entendimento, discernimento, para que vocês possam caminhar no ministério sem nunca deixar de caminhar com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Eu lembro que a tia Iris, a pessoa que foi e é uma mãe espiritual para mim até hoje, ela escreveu na Bíblia que eu usava para pregar todo domingo na comunidade. Um dia ela pegou a minha Bíblia furtivamente, escreveu uma mensagem para mim que eu só fui ver muitos anos depois. Ela escreveu assim: seja sempre um pastor para frente, mas nunca deixe Jesus para trás. E é isso que eu oro, para que vocês sejam pastores que entendam o tempo de vocês, os desafios do tempo de vocês, que vocês sejam pastores que estejam sempre olhando para frente, mas sem nunca deixar Jesus para trás. Quero convidar o pastor Silas para estar aqui, para a gente orar com vocês. E quero convidar toda a igreja para ficar de pé, para que a gente possa orar, abençoando a vida desses candidatos aqui. Senhor Jesus, nós oramos entregando a Ti
as vocações do João Pedro, do Hugo e do Tadeu, clamando para que desde agora o Senhor prepare eles para o exame pelo qual eles vão passar ali no presbitério de Niterói. Prepare desde já o lugar onde eles vão, Jesus, buscar conhecimento teológico para poder te servir melhor e servir o seu povo. Mas nós oramos, Jesus, conserva os corações deles na palma das suas mãos, Jesus Cristo querido. Não permita, Senhor Jesus, que o inimigo tome vantagem sobre eles em tempo algum, e que eles se encontrem alertas, despertos, acordados para andar com o Senhor e para andar nos seus caminhos. Nós abençoamos, Jesus, essas vocações, nós abençoamos desde já os seus ministérios, os seus casamentos, as suas famílias, a vida das suas esposas. Jesus, que haja graça nas suas famílias, que o Senhor os ensine a serem bons pais, bons maridos e, acima de tudo, que eles possam sempre andar contigo e nunca se esquecerem de que, em primeiro lugar, cabe ser um bom filho do Pai Celestial. Nós oramos por eles e os abraçamos, nós os parabenizamos na sua presença, fazendo deles, da alegria deles, a nossa alegria. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Acredito que isso cabe uma salva de palmas, se os irmãos estão aqui, né?